O rei tem nome, análise do Meruem, do nosso querido analista. Eu gosto dos vídeos do analista, que ele dá uma visão totalmente narrativa. E eu gosto dessa parte da narrativa dos personagens, né? Que não é só, poderzinho, ai, vou desintegrar a terra, logo é o meu personagem mais foda do que tem. Sendo que tem uma história, o outro personagem que tem várias camadas. Personagens de anime são como cebolas, camadas. Mas enfim, eu gosto dos vídeos do analista. Embora tenha alguns vídeos que eu discorde, algumas afirmações que eu discorde. Tipo, o Gojo perder pro Kakashi. Uma vez o analista falou isso, eu falei, é o quê? Antes do Kakashi mexer um dedo, ele já o Gojo já desmembra o Kakashi, já faz o Kakashi de boneca, já vira ele de 4, já come com dele, e é isso aí, mano. Eu não vejo quase o futuro. Mas enfim, tô destoando do assunto, porque agora a gente vai falar de Hunter x Hunter. Eu gosto do Meruem, mano. Meruem tudo mais, um rei sem nome, mano. O homem que sabe de muita coisa, mas não sabe o próprio nome, todo poderoso, mas não sabe uma coisa básica e que foi fisgada pelo amor, mano. O amor vence tudo, o amor é vida, o amor vence todas as barreiras. É o roteiro, mas enfim, vamos aqui, ó, vamos ver como é que o analista vai trazer essa análise pra nós. Aí, cadê o Demorou, vídeo? mas finalmente chegou o vídeo do Meruem. Um personagem completinho do começo ao fim. Cara é bom, o cara é bom. E que dá luz ao arco mais famoso e significativo de Hunter x Hunter. Dito Bora falar sobre a o ambiguidade arco de um rei mais sem nome, melhor um arco, rei sem identidade. o melhor arco sua de jornada anime. de Algumas descobrimento pessoas e dizem. sentimento da mentalidade Sei humana. lá se eu concordo com essa Fruto de um afirmação. nascimento prematuro e doloroso, nasce a criatura destinada a ser o rei do mundo e subjugar todas as espécies. Um tema que já é bem popular e já vimos em outras mídias, o ser monstruoso que busca a perfeição de seu indivíduo e a dominação de seres inferiores. O design de Meruem é muito similar ao de Cell de Dragon Ball Z, e isso além da sua temática de evolução em busca do seu ápice de poder. Fora isso, também temos o paralelo evidente do Cell Games em Dragon Ball, onde o Cell começa a desafiar indivíduos que possam o derrotar. E Meruem faz exatamente o mesmo, porém usando jogos de tabuleiro e tudo mais. Eu também vejo uma questão de realeza bem similar à questão do Freeza sobre dominar os mais fracos, mas eu diria que a trama do Meruem é bem mais profunda que suas possíveis influências basilares. O mesmo ser que veio ao mundo por uma vontade de dominação sobre os outros humanos será mais tarde dominado por sua própria humanidade. Hoje falaremos sobre Meruem, um personagem cuja personalidade e feitos fizeram dele um dos vilões mais icônicos e memoráveis da história dos animes. E isso nos proporcionou uma das lutas mais marcantes do universo de Hunter x Hunter. Vamos adentrar a fundo no personagem não apenas como indivíduo, mas também como a ideia que ele reflete durante todo o arco das Formigas Quimera. Além, é claro, de falar sobre todas as camadas daquela sua batalha contra a Netero e sobre sua relação Animes com tem cebolas, tem camadas. Já deixou o like? Salve, salve os analistas. Show, Lucas mais uma vez. E eu tô aqui de novo com Hunter x Hunter. Bora dessa vez ver se tem uma boa recepção aqui no YouTube, né? Por isso, já deixa o like se você gosta da obra e da minha análise, e se inscreve no canal. Também cogite se tornar membro por preços a partir de aí toma meu like. Cafezito. Isso aí, mano. R$1,99. Então, tá caro, meu nobre. Café é caro. 40 conto. Opa. 40 conto o café, velho. Quimera. E um salve a toda a guarda real que está aparecendo agora mesmo na tela. Vocês são show. Enfim, bora pro vídeo. O início de Meruem, Lucas G, Lucas Gay. Desde o começo de sua vida, Meruem possuía uma personalidade forjada pela supremacia. Seu nascimento não foi apenas um ato de delimitação da história das formigas, mas sim um evento dentro do próprio arco. Sua chegada mudou tudo que tínhamos de parâmetro de poder até então, e ele era uma das maiores promessas desde a aparição da rainha, lá no começo. Olha, tudo sua bugado. Personalidade, a princípio, é baseada unicamente no lado mais cru da mentalidade animal, que é o da lógica da selva, a lei do mais forte. É óbvio. Quem vive é forte, quem morre é fraco. E ele encarna isso com lixo inútil. Em seus primeiros contatos com seus subordinados, percebemos que seu personagem demonstra frieza, impaciência e um profundo desprezo por qualquer vida que considere inferior, ainda que estes sejam seus aliados mais próximos. Ao meu ver, certas atitudes de Meruem podem ser interpretadas de forma ambígua como um ego inflado, como na cena em que ele bate na Pitou com a intenção de matar, só porque ela queria dar conselhos a ele sobre como encontrar humanos mais raros. E isso pode ter sido encarado
usado como um insulto à sua própria inteligência e a capacidade de distinguir as pessoas pela quantidade de energia com seu poder. Mas na verdade isso pode também ter muito mais a ver com a sua própria natureza, o motivo dele estar ali, no qual era preciso manter a autoridade de rei, e não apenas por uma ofensa, ainda que ele não soubesse como fazer isso de outra forma senão da força bruta, para demonstrar sua autoridade. Bateu mulher! Ocasiões. A princípio, Meruem possui uma visão de mundo binária. Os fortes existem para governar, os fracos para servir ou serem descartados. Essa postura pode ser associada a uma personalidade lógica e calculista, isenta de empatia ou hesitação moral. Em outras palavras, Meruem aparenta não ter qualquer dilema moral interno. Ele é simplesmente o ápice da predação consciente, justificando seus atos brutais através de uma lógica absoluta, que vinha da vontade herdada da própria rainha. Ele deveria ser o ser perfeito e absoluto. E toda a colônia deveria o servir. Essa é a base do personagem que... Uma coisa que eu acho muito estranha no Meruem, essa parada dele, tipo... Ele já nascer... Eu pessoalmente achei meio estranho, porque talvez eu não esteja acostumado com esse tipo de mídia e tudo mais. Que essa parada dele nascer pronto, tá ligado? Tipo, não pronto, tipo... foder e tudo mais. Tipo, ele é o ápice. Ele já nasceu sendo o ápice de tudo que a gente tinha visto na obra até então, tá ligado? Ele era mais forte que Netero, mais forte que Gon, mais forte que a porra toda. Só que o psicológico dele já vem pronto, tá ligado? Ele já vem construído. Eu sempre, tipo, quando tem obra que geralmente o bicho, tipo, quando nasce assim, tá ligado? Quando o Todo-Poderoso nasce assim, ele nasce meio que, tipo, na dúvida, tá ligado? Mas ali, tipo, descobrindo, ele age por curiosidade, tá ligado? Quando tubarão, quando te morde e ele não tá te mordendo intencionalmente, tá ligado? Mas por curiosidade, eu acho que seria muito da hora se o Meruem partisse desse lado. Ou talvez não, mano, porque se ele nascendo pronto, ele já nasce, tipo, com a informação de rei, tá ligado? Tipo, ele já nasce ali, tá ligado? Tipo, caralho, eu sou o rei, eu sou foda, me mamem todos! É basicamente isso, mas, tipo, bem interessante, é no mínimo curioso dele já nascer pronto. É interessante. Perfeito e absoluto. Embora ele vá evoluindo toda também. A colônia deveria o servir. Ele Essa é a base não é do completo, ele que vai. ainda não conhece Ele seu nasce. lado humano, e que ainda vai Quase ter rei. toda uma jornada Ele vai pegando para ir experiência. para o outro lado de seu extremo. Uma forma interessante de analisarmos isso é a relação com sua própria imagem. Pô, musiquinha vamos falar um pouco sobre o distorcida, design do muito Meruem. poggers. Apesar dele É ter o uma céu! estrutura corporal humanoide, o mesmo apresenta alguns elementos que remetem a animais, né? É uma formiga quimera. É o Sua céu. cauda possui um ferrão na ponta com anéis pretos e verdes escuros, lembrando um escorpião, enquanto que a armadura em forma de concha sobre a cabeça nos remete à carapaça de uma tartaruga. Ele por si só tem esse design quimérico, assim como outros de sua raça. A similaridade dele com o céu também é bem evidente, assim como o próprio reverb do Koichi em Jojo, que também segue esse padrão. Esses personagens seguem um conceito de evolução crescente, seja o céu com suas versões cada vez mais perfeitas, o Meruem com seu crescimento e seu aprendizado expoente, ou o próprio reverb com suas formas adaptativas, como Reverb, ecos, brabo, stage brabo. e por aí vai. Fui Existe especificado. muita discordância sobre qual é o verdadeiro tipo de Nen do Meruem. Alguns falam que é reforço, outros especialista. Ambos fariam sentido dada pra a sua emissor, né? natureza. A narrativa de Meruem simboliza a negação e aceitação da individualidade. Podemos reparar que, depois de todo um debate sobre individualidade dentro da colônia, as formigas começam a escolher nomes para si, de forma bem arbitrária, no que pode ser interpretado como um reflexo do ego e da liberdade que elas adquiriram por terem recebido características humanas. O rei da colônia inteira é um dos poucos a receber seu nome diretamente da rainha, mas até que Meruem fosse questionado sobre tal, ele nunca nem havia pensado ou sido informado sobre seu nome, muito menos teve interesse de criar um nome para si, como as outras formigas haviam feito. Talvez isso demonstre que ele estivesse ainda mais a fundo no lado da selvageria e menos do lado humano, enquanto as outras formigas pudessem ter um pouco mais dessa personalidade. Primal. Isso também reforça justamente o que eu disse sobre o motivo dele agir daquela forma, não por ter um ego inflado, mas sim por outro fator, que nos leva à próxima reflexão. Inicialmente, todo o seu comportamento é, na verdade, algo tão puro quanto uma forma da natureza. Algo muito mais forte que um simples ego, que seria quebrado facilmente por um insulto. Meruem não é assim. No capítulo 213, quando Coach havia levantado a bandeira branca e implorado por ajuda para salvar sua rainha, o mesmo fala para dois outros humanos que o rei e seus servos são demônios. Acredito que o Togashi aqui não quis passar apenas a ideia de que eram personagens do mal, mas a essência da natureza deles.
O nascimento de Meruem foi o nascimento de algo que seria algo próximo a uma entidade, criada apenas para seu propósito de dominação, praticamente sem espaço para muitas características humanas. Uma personificação da própria selva, uma natureza predatória, amoral e sem distinção de certo ou errado. Dessa forma, sua identidade era voltada para seu dever com a colônia e o futuro de sua espécie, e pouco sobra para seu ego. Um rei, porém, sem qualquer identidade. Mas Sem aí nome. continua Seu sendo... próprio nome, Meruem, Que tem significa personalidade luz dele, que né, tudo pô? ilumina. Essa tradução não Não, advém maneira de uma literal. língua conhecida, mas o nome guarda semelhanças com o nome árabe, Miriam, né? Miriam. Meruem, em egípcio. O nome também está ligado a palavras egípcias, que remetem a amado e amor, possivelmente refletindo a afeição da rainha por seu filho. É uma referência que é possível, não é exatamente canônica, mas eu acho que faz bastante sentido. Curiosamente, o Rei Formiga é alguém bem esperto, difícil de ser enganado, e futuramente evoluiu sua capacidade de revelar informações ocultas. Como Vai quando tomar. seus subordinados se tornaram parte dele, e a partir daí Meruem foi capaz de sentir suas intenções, Ih! especialmente quando estavam mentindo ou escondendo algo dele. E também quando ele usou seu En para rastrear outros intrusos, onde ele passou a enxergar desde os mínimos detalhes como pegadas e uma porta que nem foi fechada, O cara ou um caminhão que tem foi abandonado, até o corpo do próprio Yuppie. Um modo Essa cena sinistro representada visualmente e foi como foda-se. uma luz que tocava em todos os lugares, onde o próprio personagem afirmou que pode ver tudo. Sim, dessa vez Meruem expressava seu Nen em uma literal luz que tudo ilumina. Além disso, estamos falando de um acontecimento do final desse arco, onde sua bondade, conhecimento, poder e consciência sobre si mesmo, tudo isso cresceu e mudou sua percepção de mundo. Mas tal mudança se deve ao fator-chave de toda essa trama, que é a Komugi. Mulher! Sempre tem uma mulher! Cara, que personagem boa, simples e completinha. Que o arco Brincadeira, da Komugi já era bom brincadeira, por si só, a gente já brincadeira. sabia, mas é inegável que a presença da Brincadeira. Komugi eleva toda a trama a outro patamar. O Rei das Formigas nunca quis apenas dominar os humanos, ele queria os superar em todos os quesitos, físico, intelectual e poder. Enquanto esperava ocorrer o dia da seleção, Meruem precisava esperar e se entreter com algo. Para isso, ordenou a sua guarda real para que reunissem os melhores jogadores de jogos de tabuleiro pelo mundo. Ai, o gordão Entre eles virou estava a comida. personagem Komugi, uma jovem Pô, ela cidadã é- da LGL e campeã de um dos A jogos cor de- fictícios de no Hunter anime x Hunter acabou chamado do cabelo Moon. dela é A branco. personagem era fraca, desajeitada, frágil e, acima de tudo, cega. E também bem ranhenta que nem eu. Mas essa parte da cegueira é um traço muito importante que aparece até mesmo no final da história. Era um tanto contraditório uma pessoa tão cheia de fraquezas como ela ser alguém que pudesse lhe proporcionar qualquer tipo de desafio. E ainda mais impensável que pudesse vencê-lo. Mas foi exatamente o que aconteceu. jogador de Após RPG fez várias o combo derrotas, pra Meruem jogar percebe jogo. que vencer o adversário à sua frente não era tão fácil 70 como os de outros bônus que em haviam jogatina. enfrentado anteriormente. E cagou Fez com ele todo o entrar resto. num estado de desconforto e ao mesmo tempo admiração, pois não importa o quanto ele se adaptasse e evoluísse, Komugi estava sempre muitos passos à sua frente. Mano. Aos poucos, Komugi deixa de ser apenas uma oponente no jogo. Sua presença constante, seu jeito simples, sua sinceridade quase ingênua e principalmente a ausência total de ambição ou desejo por poder vão corroendo silenciosamente os pilares que sustentavam a visão de mundo de Meruem. Para ele, no início, tudo girava em torno de hierarquia, seleção e superioridade, mas Komugi não se importava com nada daquilo. Ela jogava Gung porque ela gostava, por amor. Pois esse era o seu motivo de viver até então. Ela vivia fazendo algo que ela realmente amava, uma paixão, e que dava sentido à sua vida. E era justamente essa entrega genuína que deixava Meruem desconcertado. Era algo É muito foda essa interação com ele, que quando ele fala, eu vou ameaçar ela pra desconcertar ela e deixar ela sob pressão pra mim vencer. Ô, Komugi, ô, sua vagabunda, se você perder o jogo, eu vou arrancar seu braço. Aí ela fala ali, ela fala, caralho, meu braço não. Tá bom, é o seguinte. Rei Meruem, se você me ganhar, eu quero que você tire minha vida. Eu prefiro morrer do que perder no meu jogo de xadrez aqui. Aí ele fala, caralho, que porra é essa? Reversa, carta reversa. Essa vagabunda, ela me ganhou. Aí ele que fica sob pressão, mano. Ela lança o reverso, velho. É doideira, mano. Doideira. da sua vida. Muito E era foda. justamente essa Acho entrega isso muito genuína que deixava Meruem desconcertado. Era algo completamente específico e que transcendia o conceito basilar de força que ele acreditava, chegando até mesmo a fazer ela desenvolver uma habilidade única que legal. poderia ser evoluída ainda mais com o seu despertar no capítulo 257, onde Meruem nota que Komugi está manifestando seu Nen pela primeira vez, e ela despertou Nen jogando um joguinho de tabuleiro, mano. Joga E seu Nen se xadrez, expressa meu como nobre. uma luz que se concentra em torno de seu corpo, de forma super concentrada. O oposto do Meruem, onde a luz era dispersa para vários lugares. Isso é interessante também, essa parte da Komugi despertar o Nen é interessante, porque parece que tem outros jeitos, outras maneiras, né, de ser despertado o Nen, tirando aquela parte do treinamento intensivo e tudo mais, e a parte
Porra. Quando você força, tá ligado? Quando você bota a mãozinha lá na cabeça do cara, injeta a sua aura e ele tem que fechar as pontas da força, senão ele morre de velhice, tá ligado? Que a energia vital dele vai pra todos os lados e tudo mais. Esse aí é um negócio interessante que, se eu não me engano, não é explorado de novo, ou é? Eu não tô me recordando agora se é explorado de novo ou não. Esse, tipo, lado emocional, tá ligado? Tipo, talvez a emoção de algo, ou, sei lá, a pessoa gosta muito do que tá fazendo, ela entra num, sei lá, num processo, sei lá, numa iluminação, e desperta o Nen ali mesmo. Eu achei, no mínimo, curioso. Poderia ter sido explorado mais, e se for explorado, eu não estou me recordando. Super concentrada. O oposto do Mas é Meruem, interessante. onde a luz era dispersa para vários lugares. A fragilidade e o poder bruto, o amor e a dominação, a desajeitada e a encarnação da perfeição. Antes dela ir embora, ele pede para ela dizer seu nome, no qual ela responde que é Komugi. Em seguida, ela pergunta qual era o dele. Uma pergunta simples e natural, não é? Nesse momento, temos a quebra da sua natureza na íntegra. Meruem, que já estava se enfraquecendo ao decorrer de suas reflexões e introspecções acerca de si e dos jogos, e um aumento considerável em sua humanidade, a indagação sobre seu nome, sua individualidade, o objeto de desejo pelas formigas que nasceram com a herança do ego humano. Para Meruem, o maior mistério era o lado oculto de si mesmo. Numa medida ansiosa de procurar respostas rápidas, ele recorre a seus subordinados para entender seu nome e o porquê ele havia apenas sido chamado de rei e nada mais durante todo esse tempo. Ele seria apenas isso? Um cargo? Qual é a resposta? Um vulgo? Em conjunto com esse conflito interno, Meruem também se questiona sobre suas ações. Já instigado pelas partidas com Komugi, ele começa a refletir sobre o que realmente torna um humano valioso, ou, indo mais a fundo, o que torna uma vida tão valiosa. Para que ter posse do poder além da mera sobrevivência do mais forte? Além de algo tão básico como isso. Até então, ele via todos como inferiores, meros recursos para seus planos, peças descartáveis num tabuleiro onde ele era o rei supremo. Mas essas jogadas já não funcionavam direito. Ele já havia perdido para Komugi várias vezes. E esse plano dele era completamente movido por instinto. Porém, após observar a genialidade singular de Komugi no jogo de Gung, o rei começa a se lembrar da jovem que havia matado lá no começo. Sem hesitação, apenas por querer experimentar seu gosto. Só pra a partir rir. disso, uma outra dúvida surge em Meruem. Quantos humanos com dons únicos ele já destruiu sem querer e sem perceber? Quantos potenciais incríveis foram apagados por sua crença cega na força bruta e no direito absoluto de governar? Essa mistura de dúvidas e conflitos internos rapidamente se converte em um surto de megalomania, numa tentativa desesperada de reafirmar sua posição como rei. Ele racionaliza que, mesmo reconhecendo o valor individual dos humanos, isso não muda o fato de que ele, por si só, é o pico da evolução e de que seu poder, o poder da violência, é o poder mais forte do mundo. E a cena que se segue foi justamente para quebrar essa mentalidade, para mostrar a Meruem que ele pouco sabe sobre o mundo e que a violência que ele tanto se vangloriava foi motivo de sentir medo pela primeira vez. Sim, apesar de termos a clássica cena de sua batalha contra Netero, onde o próprio autor revela que Meruem sentiu medo pela primeira vez, eu afirmo com tranquilidade que a primeira vez de verdade foi em sua tentativa de matar Komugi, mas acaba se deparando com uma águia que atacava a garota e feria seu rosto. Numa fração de segundos, ele mata o bicho com sua cauda e segura as mãos da jovem com delicadeza e demonstra preocupação com seu estado. Aquela sim foi a primeira vez que ele sentiu medo. Medo da perda e não de perder a própria vida. Sim. E também podemos ver no Netero, ele é o que é legal, né? Nesse parte ele se bota no lugar do outro, tá ligado? Tipo, caralho, estão matando a minha mulher, fudeu, vou salvá-la. Calma, princesa, vou salvá-la. Aí ele pega lá e mata o vagabundo, mata o humilhante, tá salva, mulher. Aí ela fala, ai, estou salva, Meruem. Ai, obrigado por me ter salvado. Agora volta pra cama, vagabunda. Aí contra o Netero, velho, diferente, ele foi e ele teve medo por si só, mano. Porque o Netero tava lá todo fudido lá, todo caído, todo sem braço, todo sem perna. Aí falou, caralho, caralho, comeu meu nome. Ai, caralho, fudeu, tô morrendo. O Meruem tá ali, tá ligado? Todo pomposo, todo ereto assim, tá ligado? Todo galante, olhando pro Netero, todo fudido, já acabou de tomar uma mão zero da cabeça também. Tomou uns cascudão de um Buda gigante, tá ligado? Aí o Netero, ele olha pra cima, tá ligado? Olha pra baixo, com o Netero todo fudido. Aí ele fala assim, caralho, meu nobre, você tá fudidão, hein? Arranquei o braço, arranquei a perna, agora vai, me mama. E fala meu nome agora. Aí o Netero olha pra cima, tá ligado? E fala,
Você esqueceu, meu nobre, que eu sou do Japão. Aí ele pega o dedo dele, enfia no peito e fala: corra, kamikaze, modo Japão Segunda Guerra, modo Japão Primeira Guerra. Aí ele vai lá e se explode, aí mata o Meruem. Mentira que o Meruem não morre aí. Mas ele teme pela própria vida, meu nobre. Ali ele teme pela própria vida. Aqui na cena da invasão, onde Komugi se machuca gravemente e pede ajuda para Pitou. Seu comportamento lá é tão humano que o próprio Netero e o Zeno, os invasores que estavam lá para matá-lo, pararam diante da situação e deixaram que o rei cuidasse da garota. Foi uma questão de respeito e ao mesmo tempo de surpresa em saber o quanto a humanidade daquele rei tinha aflorado. Antes de falarmos sobre seu desfecho com Komugi, vamos nos adentrar na famosa batalha do Meruem contra o Netero. Aqui eu não vou me concentrar muito em Power Scaling, mas apontar os conceitos e a simbologia por trás da luta e todo o diálogo que ocorre nela, pois também quero guardar um pouco para quando for fazer um vídeo só sobre o Netero. A luta começa com o nosso querido senhor de idade desferindo alguns golpes no Rei Formiga, embora fosse também irrelevante. Tem gente que fala que o Netero é extremamente egoísta. Não tinha a intenção de lutar, e sim de conversar e entender mais do lado humano. Eu queria saber mais sobre por conta de sua resistência ser o suficiente para garantir a vitória naquela batalha. Antes da batalha começar, Netero já havia percebido que o Meruem estava dividido entre as identidades de formiga e humano, e essa informação foi suficiente para que ele obrigasse o mesmo a lutar, fazendo uma simples pergunta: você não deseja saber seu próprio nome? É importante ressaltar que a intenção de Meruem era a princípio desescalar a batalha e o conflito. Ele não pretendia lutar ali contra Netero, mas sim promover uma... Se o Meruem quisesse lutar a sério, o Netero nem piscava. O Netero tava lá parado, tá ligado? Nessa parte aí, ó. Nessa parte aí. Ele tava ali assim, ó. Levantando o bracinho, carregando o golpe. Quando ele tava levantando o bracinho, speed beat. Pô, com a cabeça. Por embora. Negociação com o humano mais forte da humanidade. E o Netero viu perigo nisso. Ele precisa... Tanto que o Netero tem... Eu já vi algumas pessoas falando que o Netero, ele não precisava lutar contra o Meruem pra ter a morte, porque o Meruem estava disposto a dialogar. Entretanto, o Meruem, ele já tava decidido nessa parte aí, se eu não me engano, ele tava decidido em que ele não iria matar a humanidade, mas não toda, tá ligado? Ele ia, tipo, matar quem tipo, merecesse e tudo mais. Era mais ou menos isso, né? Que ele salvaria quem valesse a pena, mas aí entra a discussão, tipo, porra, ele vai salvar quem vale a pena, mas quem é que vale a pena pra esse cara, tá ligado? Então o Netero aqui, ele não queria salvar uma parte da humanidade, ele queria salvar a humanidade inteira, tá ligado? Tipo, meu irmão, tem, sei lá, bandido, tem, sei lá, os caras, os ladrões, os assassinos que tem na humanidade. Você vai salvar essas pessoas, meu nobre? Você vai deixar eles vivos? Aí o Meruem aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Se você parar pra ler, você pode... são exatamente as mesmas palavras que eu tô falando. Cala a boca, velho do caralho. Eu vou matar os bandidos, porque é isso aí, 22 é Bolsonaro, porra. Aí o Netero fala, caralho, fudeu, ele é bolsonarista, fudeu. Então vou ter que datar você, meu nobre. Tá fudido. Toma mão zero na cabeça, toma cascudão. Basicamente é isso. Pode parar a palha de balão aí. Exatamente isso que tá acontecendo. E o Netero viu perigo nisso. Ele precisou apelar para algo que o Meruem pudesse se agarrar e assim gerar a batalha. A batalha mais aguardada da vida do Netero. Uma batalha em que ele podia usar tudo que ele tinha. E bom, falando do segredo do nome, ele realmente teve sim o confronto que ele tanto desejava. Meruem e Netero se enfrentam em uma batalha frenética e que faz referência também a tudo que o Meruem aprendeu sobre Gungi com a Komugi. Netero continua a atacar com sua Hyakushiki Cannon, enquanto o Meruem, sem reação de movimento alguma, só consegue sentir uma coisa: pura admiração por seu inimigo. Ele estava enfrentando um humano de idade, já muito experiente, e que ele mesmo sentia que estava em seu nível. Hyakushiki Cannon tem a simbologia muito interessante que eu vou ter que aprofundar no próprio vídeo do Netero e não aqui. Mas entendo que é basicamente o equivalente Buda, né? a uma referência a Kanon, a deusa da compaixão, que equivale à japonesa de Guanin, e que também tem sua contraparte no budismo. Novamente, assim como a Komugi, o rei enxergava seu oponente com um valor maior do que os humanos normais e se questionava sobre como ele havia chegado naquele patamar. E aqui o autor constrói um paralelo bem interessante entre esses dois personagens. Meruem diz que Netero deve ter abandonado até mesmo a si para alcançar algo tão grande. Ele ficou forte, ele nasceu forte. Muito boa, pois o Netero escolheu abrir mão de si mesmo em busca de um ideal. Ele abriu a mão do mundo! Cristão!
Meruem nasceu sem um eu para abdicar, moldado apenas como um ser supremo para liderar as formigas quimera, um papel e não um ego. E no fim, é Aí, justamente toma. Netero, o homem que Aí, já ó. renunciou à sua própria identidade, quem atribui a Meruem Uma pela primeira vez, ao Kamikaze. revelar seu nome. Ou seja, o humano que Carreta sacrificou kamikaze. sua própria individualidade foi também aquele que conferiu uma identidade à criatura que nasceu sem nenhuma. Sem sua perna, sem Admirativo, seu Meruem. braço, Netero desfere seu aparente ataque final, o mais poderoso, a Palma Zero. Toma, ou dedo do Yakushiki meio. Zero. Vou enfiar no teu cu, meu Extremamente nome. enfraquecido, Netero se surpreende por nem mesmo seu melhor ataque ter surgido tanto efeito quanto ele achou que teria, e observa Meruem caminhando em sua direção tranquilamente. E durante o monólogo de Meruem percebemos uma fala que reforça toda a sua questão do conflito interno e nos mostra como a humanidade já influenciou bastante em sua mentalidade. Conhecer o forte ego humano pode atrapalhar a liderança das formigas. Meruem também muda sua visão acerca dos humanos e diz que sua seleção será diferente do que havia planejado, devido ao contato que teve com humanos tão determinados, em especial o Komugi e o próprio adversário à sua frente. Porém, sua fala é subitamente interrompida por Netero, que finalmente revela seu nome com a frase: "Não subestime os humanos, Meruem." Isso procede até Netero revelar que sempre teve uma bomba preparada para ativar com o parar de seu coração. A bomba miniatura Rose, com o poder de destruição em larga escala para matar a si e o inimigo da humanidade. O checkmate sempre esteve dado. Mas guerras, fome, líderes que não mereciam seus títulos e postos, nações que promoviam a diversidade. Para ele, tudo isso enfraquecia os humanos e os colocava em uma submissão burra e contínua. Do seu ponto de vista, a seleção desses seres era mais do que natural, era necessário. Era a própria cadeia alimentar se reorganizando. No mundo de Hunter x Hunter, Togashi usa Meruem como um espelho e contraste de sua própria humanidade, enquanto o mundo humano evolui por cooperação, cultura e sacrifício. Meruem representa um ideal darwinista distorcido, a sobrevivência do mais forte levada ao extremo, onde empatia e fraqueza são descartáveis. Além das críticas a ditaduras e culto a figuras de líderes, como vemos muitas vezes até a Komugi se referindo a Meruem como líder supremo, vemos o autor à procura de criticar também a ideia de superioridade, através de toda a crueldade durante o arco e da transformação do violento Rei das Formigas. O conceito de evolução está presente durante todo o arco, tanto pela questão biológica das formigas quanto pela luta atrás de poder, até chegar em casos extremos como o caso de Gon. Diferente de todos os outros personagens, Meruem já nasce como um ser supremo. A evolução existe, tá lá, mas ela já meio que nasce pré-programada. A progressão de sua narrativa nos mostra uma outra faceta da evolução em Hunter x Hunter, quase como uma evolução inversa mesmo. Ela subverte totalmente a expectativa do arquétipo do ser supremo e se transforma numa crítica à ideia de evolução, que se resume em poder, dominação e invencibilidade. Essa evolução de Meruem é o processo simbólico e existencial pelo qual ele deixa de ser uma entidade absoluta e impessoal, feita para dominar, e passa a despertar aspectos humanos profundos, dúvida, afeto, humildade, compaixão, arrependimento e amor. Em vez de seguir a lógica esperada, isso é, tornar-se imbatível e distante da humanidade, ele regride aos olhos de sua espécie, mas avança aos olhos da consciência, espectador e da narrativa. Por conta de Komugi, o rei tão poderoso começa a questionar o motivo de sua existência e pouco a pouco se desprende do que era para ser sua natureza e se agarra em algo ainda maior que havia descoberto por ele mesmo, algo que não havia sido imposto por ninguém, e algo que também não era um dever. Após a explosão da bomba, Meruem é ressuscitado por 2 de seus servos e adquire uma amnésia temporária, onde ele esquece completamente de Komugi. Sim, é claro, após a bomba, o Meruem fica muito mais forte, tendo poderes tanto de Yuppie quanto de Puff. E realmente, ele tá muito absurdo nesse momento. Mano, o cara, ele já era... Mano, o que o Togashi tava pensando, cara? O bicho já tinha um pau desse tamanho, mano. Aí o Togashi falou, não, tá pouco. Aí pega a escala, assim, caralho, por quê, mano? O bicho já é o ápice, Togashi. Eu precisava, mano. Mas desde que ele havia retornado ao território da seleção, o rei passou a desconfiar de seus subordinados e de sua própria memória, porque tava faltando alguma coisa, embora ele não soubesse o certo o que era. Foi quando, depois de muitos acontecimentos, Meruem vai atrás de Welflin para entender o motivo de sua traição. É um diálogo bem tenso, mas lá ele descobre que Welflin estava prestes a falar tudo o que deveria saber sobre os segredos que Puff guardava sobre a garota, que seu rei se importava tanto e que ele tinha medo sobre como o conhecimento sobre ela poderia mudar o rei. Welflin só poderia dizer uma única palavra para evitar sua morte, pois Meruem já estava em seu limite com toda a confusão criada pelo Puff. Mas enfim, o nome é finalmente dito. Sim, o Togashi conseguiu fazer 2 grandes tensões para revelar um nome. E sim, era dela, a garota
garota que o Meruem jogava Gung. Komugi. Todas as lembranças foram recobradas e ele imediatamente vai direto procurar por ela, deixando seu posto e título de rei completamente de lado. Ele esquece completamente o cargo, ele deixa tudo isso pra trás e foca apenas em seu nome. Ele vira Meruem, e não o rei das formigas. E como a cereja do bolo, Togashi nos deixa com um último paralelo entre Meruem e o já falecido Netero. Como havia falado antes, Netero foi um homem que abandonou até mesmo a si para alcançar algo tão grande. E agora Meruem abandonou algo grande para alcançar a si mesmo, que no caso era o verdadeiro motivo pelo qual ele foi concebido. O verdadeiro motivo de sua existência, aquilo que lhe completava. O amor. Comum. E assim, já em seu último momento de vida, por conta de seu envenenamento pela radiação da bomba, Meruem rapidamente a encontra e decide jogar Gung com a pessoa que ele tanto admirava. É mó doideira esse bagulho dele ter abandonado com força completa, que nessa cena aqui, mano, eu achei muito foda, eu achei muito foda essa cena quando eu vi, tá? Que ele vai, tá ligado? Ele fala, cadê a Komug? Fale agora, mulher, me fale onde está a Komug, sua vagabunda. Aí a mulher fala, cala a boca, Meruem, você não ia ver aquela mulher, porque você é o rei, e você não pode, porque senão você vai ter sentimentos. Aí ele fala, cala a boca agora, me fale onde está, ou irei me humilhar e perante a você. Aí ela fala, não se humilhe, meu rei, você é meu rei, ai, você é brabo, você não pode se humilhar. Aí ele vai lá e começa a se ajoelhar, tá ligado? Aí, ela aqui, mano, ela começa a entrar em pânico, tá ligado? Por causa que, porra, ele é o rei e, tá ligado? Ele tá se rebaixando pra alguém com patente menor do que ele, tá ligado? Nossa, e ela começa a ficar agoniada, tá ligado? Ela grita com ele, aí ela fala onde não tá. Eu acho essa cena muito foda. Eu adoro essa cena, não sei porquê, mas eu gosto, velho, eu gosto, mano. Ou ele literalmente abandonou tudo, mano, ele cagou pro cargo de rei dele, que se foda. Aí eu amo. Meruem rapidamente a encontra e decide jogar Gung com a pessoa que ele tanto admirava. No escuro, enfraquecido pelos efeitos da bomba e também já cego, Meruem se aproxima muito de todas as condições anteriores da Komug. Alguém frágil, sem visão e vivendo apenas um momento de paixão. E em uma das cenas mais emocionantes de todos os animes, Meruem finalmente consegue dizer que agora ele entende o porquê dele ter nascido naquele mundo, que era para viver aquele momento. Juntamente com a Komug, que diz que sente algo bem semelhante. Dali, eles se esforçam para jogar até que seus corpos não aguentam mais. Então, eles morrem fazendo o que eles mais amam. E esse é o final do ser supremo das Formigas Quimera, aquele que foi uma ameaça trazida do próprio continente negro e que evoluiu sua consciência ao ponto de... E ele é bucha no continente negro, tá? Ele é seu bucha. papel dentro do grande esquema das coisas. Vale relembrar. Foi uma vida curta, Formigas Quimera uma curta são... jornada de autodescoberta, mas são Meruem rank marcou B, se eu não me esse engano. lugar completamente, servindo como um divisor de águas para tudo que nós conhecemos de Hunter x Hunter. E sobre o Meruem, é isso! É isso! Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo muito emocionante, né? Eu gostei, Foi um vídeo foi legal. mais emocionante mesmo. Muito obrigado a todos que compareceram até agora. Por favor, deixem um likezinho se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu se gosto. vocês gostam desse tipo de análise. E por favor, comentem aí embaixo o que vocês acharam. Comentem. Beleza? Valeu, Lucas saindo aqui e tchau. Ô, vídeo bom, vídeo bom, vídeo bom. Ô, o Meruem, eu gosto do Meruem, mano. O Meruem é um dos meus personagens favoritos de Hunter x Hunter. Se eu não me engano, mano, eu gosto mais do... Será que eu gosto mais do Netero? Eu adoro o Netero, velho. Eu gosto do Netero. O jeitão dele, tá ligado? Eu gosto dele, eu gosto. Mas o Meruem, mano, é muito massa a evolução que ele tem e tudo mais. Ah, e o melhor arco dos animes? Será que é o melhor arco dos animes? Aí fica a seu critério, meu nobre. Por causa que, porra, esse arco é bom, mas esse arco é bom. Embora, por incrível que pareça, na primeira vez que eu tava assistindo Hunter x Hunter, eu dropei, mano, no comecinho desse arco. Se eu não me engano, o arco anterior é o da ilha, né? O da ilha das cartinhas lá. Se eu não me engano, eu talvez seja enganado, mas eu acho que é a ilha das cartinhas é onde o The Island, né? Onde o jogo vira Isekai, mano. Vira Isekai, né? Por causa que a ilha não é um jogo, ela é uma ilha real no mundo. E o Jin fez lá aquela maracutai e tudo mais. Mas enfim. Eu dropei no primeiro momento, eu dropei, aí depois, vou assistir essa porra. Aí eu tava lá assistindo, aí foi legal, foi bacana. Mas bem. Vídeo bom, mano, eu gosto dos vídeos do analista, que ele traz esse lado mais filosófico, do personagem não só poderzinho e tudo mais, mano. Eu quero ver, mano, o vídeo dele, que ele vai trazer do Netero, porque eu adoro o Netero, velho. Eu quero ver... Dá logo, analista, trabalhe 3 vezes mais, traga o vídeo do Netero, analista, traga... é verdade. Tô comentando isso no final, mas foda-se, se o analista, mano, se você se incomodar com react,
Era pra botar isso no começo do vídeo, né, mano? Mas enfim, se incomodar com o react, né, analista? Ah, eu apago o react. É isso aí, muito foda. Se você se incomodar, é claro. Mas enfim, esse foi o react. Achei que você tenha gostado, deixa o like, seu curtir e tudo mais. Falou, até o próximo react. Fui.